Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 5º volume, capítulo 8. São Francisco, 7 de julho. Milhares de pessoas seguiram as 3 carruagens por vários quilômetros através do parque Golden Gate. Srila Prabhupada, passeando no 2º carro sob a deidade de Subhadra, usava o mesmo gorro de lã dourado que usara na Austrália, uma avantajada suéter branca de tricô e uma guirlanda de rosas vermelhas. Apesar de suas recentes viagens extensas, ele estava alerta e sentia-se muito bem. Contemplava o mar de devotos e de pessoas que seguiam a parada e obtinha grande satisfação com a cena transcendental. Em sua fala perante uma multidão de 10.000, Prabhupada disse que os americanos deveriam liderar o mundo na propagação da consciência de Krishna. Sei que todas as damas e cavalheiros americanos aqui presentes são educados e inteligentes, disse ele, e fico muito agradecido aos americanos que me ajudaram a popularizar esse movimento mundo afora. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu introduziu inicialmente o movimento Hare Krishna, ele disse que Bharata Bhumite Haila Manusya Jama Yara Jama Sataka Kari Kara para Upakara. Dessa maneira ele expressou seu desejo dizendo que qualquer pessoa que tenha nascido como ser humano em Bharatavarsha, ou Índia, deve compreender o movimento da consciência de Krishna e propagá-lo por todo o mundo para o benefício de toda a humanidade. Também predisse que em todas as cidades e aldeias do mundo inteiro o movimento da consciência de Krishna seria conhecido. Assim, com a cooperação de vocês, jovens americanos, que gentilmente estão ajudando a propagar esse movimento, ele agora de fato está se tornando bem conhecido no mundo todo. Estive recentemente em Melbourne, Austrália, onde promovemos um festival semelhante, ao qual muitos milhares de pessoas estiveram presentes e cantaram e dançaram conosco. Então fui a Chicago, onde realizamos a mesma cerimônia. Hoje de manhã estou aqui e fico tão contente de ver que vocês também aderiram a esse movimento. Os dedos de Prabhupada golpeavam levemente seu cátala enquanto ele falava com seus olhos semicerrados. Ele selecionava suas palavras confiantemente, e essas palavras ecoavam através do prado. Prabhupada solicitou que sua audiência não ficasse pensando que a consciência de Krishna era sectária. Ela reservava-se a todos, pois a verdadeira natureza do eu era espiritual. Diz que cantar o santo nome e dançar o som deste nome não eram coisas vulgares. Estão à disposição de todos que simplesmente procurem cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De um modo geral, vocês são jovens, ao passo que eu sou um homem idoso e poderei morrer a qualquer momento. Portanto, peço-lhes que aceitem esse movimento seriamente. Compreendam-no e então preguem-no por todo o seu país. As pessoas que vivem fora dos Estados Unidos, em geral, seguem e imitam aquilo que os americanos fazem. Estou viajando o mundo afora, e onde quer que eu vá, vejo que os outros países constroem arranha-céus e, de outras maneiras, imitam a sua nação. Portanto, se vocês deliberarem tornar-se conscientes de Krishna e cantar e dançar em êxtase, com amor emocional por Deus, o mundo inteiro segui-los-á. Dessa maneira, o mundo inteiro pode tornar-se Vaikunta, um mundo espiritual no qual não mais existirão problemas. Muito obrigado a vocês.
Guru Das enviara uma carta a todos os centros da ISKCON, convidando os devotos a comparecerem à inauguração do Krishna Balarama Mandir em Vrindavana. Ele havia convidado membros vitalícios de Bombaim e Calcutá e reservara-lhe alguns vagões de trem. Prabhupada também estava convidando seus discípulos a irem a Vrindavana para o Janmashtami. Dando aula a centenas de devotos em Los Angeles, ele disse: convido todos vocês a irem a Vrindavana para a inauguração do Krishna Balarama Mandir. Prabhupada também remetera convites para seus irmãos espirituais, e quando um deles, Sridhara Maharaj de Navadvipa, aceitou o convite, Srila Prabhupada respondeu-lhe garantindo-lhe acomodações confortáveis e sugerindo a maneira mais fácil de viajar de Calcutá para Vrindavana. Srila Prabhupada também falou ao Sridhara Maharaj sobre suas atividades de pregação. Você ficará contente de saber que nossos livros estão tendo boa vendagem. No ano passado vendemos cerca de 4 milhões de livros. E neste ano, em 6 meses, perfizemos a cota do ano passado. E por isso eu acho que temos razão de pensar em que contaremos com o dobro de vendas do último ano. A única dificuldade é que somos uma organização mundialmente expandida e isso exige administração muito perspicaz para preservar a posição atual. Assim, pela graça de Krishna, tudo está indo muito bem. Quanto à jornada de pregação, ela tornou-se um pouco difícil para mim, pois adquiri o mesmo problema cardíaco de que você sofre. E mesmo assim estou ativo só para animar esses rapazes e moças que estão trabalhando em meu nome. Em 15 de julho, faltando apenas 10 dias para que, conforme programado, Prabhupada chegasse a Vrindavana, ele escreveu a seus discípulos sannyasis cartas com o mesmo conteúdo básico, convidando-os a vir e resolver os diversos assuntos pessoais e itens de negócios que ficaram pendentes durante sua movimentada viagem. Cordialmente convido a comparecer à nossa cerimônia de inauguração em Vrindavana, pois todos os nossos sannyasis estarão presentes lá. Você também se faça presente como um sannyasi regular e participe. Esse é meu desejo. Quando Karandara, o GBC recém-indicado para a Índia, pôs-se a expressar dúvidas de que tudo estaria pronto a tempo, Prabhupada replicou de Los Angeles: deve-se fazer o festival com muita pompa. Ele não deve ser pobre. Se houver escassez de dinheiro, ele será fornecido. Deve haver muita praçada para todos os convidados. Planeje isso. E eu fornecerei o capital. Deve ocorrer distribuição completa de praçada. Em relação ao fato de o templo não estar terminado a tempo, esta é sua responsabilidade. O que posso fazer? Embora Prabhupada houvesse respondido a Karandara vigorosamente, a nota onde seu principal administrador na Índia expressava incerteza perturbou-o. Ele escreveu a Surabhi, que estava encarregado da construção em Vrindavana: estou com a mente um pouco agitada porque a carta de Karandara diz que talvez haja algum trabalho a ser feito mesmo durante a época de nosso festival. Enquanto em Los Angeles, Prabhupada também foi notificado de que o Rath-Yatra de Londres, programado para o final daquele mês, fora cancelado pelas autoridades locais. Os funcionários disseram que a parada do ano anterior causara séria interrupção no trânsito. Prabhupada insistiu que os devotos protestassem contra essa decisão desarrazoada. Isso é discriminação religiosa, disse ele, e aconselhou os indianos favoráveis residentes de Londres se aproximassem do embaixador e lhe solicitasse apresentar o assunto à rainha. Podiam-se utilizar
as recentes declarações do reverendo Powell de Melbourne, para demonstrar que os cristãos não deveriam ficar alarmados com o movimento da consciência de Krishna. A proibição imposta pela polícia significa que toda cerimônia religiosa deve ser sustida, desafiou Prabhupada. Que é isso? Devido a algum simples erro técnico, agora eles pararão com toda a nossa cerimônia religiosa? Prabhupada disse que se a municipalidade continuasse proibindo a parada, os devotos deveriam erguer no Hyde Park uma carruagem estacionária e nesse mesmo local promover um festival sem procissão. Após realizarmos nossa cerimônia, disse Prabhupada, levaremos a deidade num palanquim, iremos para a Praça Trafalgar. O Rata não precisa ir. Ele não se moverá, mas levaremos as deidades num palanquim e iremos para a Praça Trafalgar. Dessa maneira, peguem a permissão da polícia e, após irem lá juntamente com a cerimônia, protestem. Eles não podem objetar, mas o Rata não deve ser visto. E as pessoas ficarão sabendo que a insensata polícia do governo impediu. Prabhupada repetia suas instruções várias vezes. Ele demonstrava muita gravidade enquanto instruía seus seguidores. Meu Guru Maharaj costumava dizer que Prana Ache Yanra Se Reto Prachara. Quem vive, prega. Quem está morto, não prega. Logo tenha vida. Não seja como um morto. Repara só nos meus irmãos espirituais, eles são homens mortos. E por isso eles invejam minhas atividades. Eles não têm vida. Caso você queira ter uma vida boa, mostre a deidade. Então ir dormir, então este será um movimento falido. Caso você queira ter uma vida boa, mostrar a deidade, então ir dormir, então esse será um movimento falido. Prabhupada não podia suportar a ideia de que um festival importante como o Rath Yatra estava sendo sustado. Seguiremos todas as leis, disse ele, mas devemos realizar esse festival. No ano passado, eles viram que, à luz do sol, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, permaneceram na Praça Trafalgar por 3 horas. E elas não vão à igreja. Logo, eles viram que ali havia algo. Do contrário, como as pessoas teriam tanto interesse? Brahmananda Swami diz o seguinte: sim, assim como o Jornal de São Francisco, eles admitiram. Este é o festival mais popular. Prabhupada. Sim, 15 mil pessoas estavam silenciosamente presentes a meu discurso em São Francisco. Logo elas verificaram que há algo no movimento, mas às vezes alguns grupos fazem questão de objetar a que prossigamos, ou então eles estarão acabados. No dia em que deixava Los Angeles, Prabhupada dirigiu-se aos devotos reunidos no templo, animando-os a permanecerem fiéis na consciência de Krishna. E revelou seus próprios sentimentos de urgência. Suas constantes viagens visavam a seus discípulos, para que eles permanecessem fortes. E se eles permanecessem fortes seguindo os programas simples que ele lhes dera, então seu êxito estava garantido. De uma forma ou outra, disse ele, introduzimos esse programa nos países ocidentais. E vocês são tão inteligentes, vocês captaram-no muito rápido. Assim, atenham-se ao padrão. Então suas vidas serão exitosas. Não há dificuldade alguma, mas não se desviem. Então serão pacas. Paca significa firme. Mami vaye prapadyante mayam etam tarantite. Se vocês permanecerem firmes na consciência de Krishna, então Maya não poderá tocá-los.
Portanto, é esse meu pedido. Estou viajando por todo o mundo. Estou indo ver como estão as coisas em Dallas, em Nova Vrindavan. Logo, quanto a mim, viajar é natural. Eu iniciei esse movimento. Desejo ver que ele esteja em bom andamento. Não se desviem. Esse é meu único pedido. Prabhupada pôs-se a chorar e simplesmente concluiu: então vocês permanecerão firmes. Muito obrigado. Nova Vrindavana, 18 de julho de 1974. Srila Prabhupada recebeu uma carta enviada por Karandara, na qual este informava-o de sua demissão como GBC da Índia. As responsabilidades eram-lhe excessivas, pois só recentemente ele voltara para a consciência de Krishna. Ele continuaria a seguir o programa espiritual, mas não poderia ser o GBC. Srila Prabhupada teve então de encarar mais esse obstáculo, e perante vários homens do GBC que estavam ali em seu quarto em Nova Vrindavana, ele perguntou: o que fazer? O que faremos? Quem sabe não seria melhor eu abandonar esse projeto da Índia? Mas Srila Prabhupada argumentaram os devotos: aqueles projetos da Índia lhes são muito queridos. Mas que pode ser feito? Perguntou Prabhupada. Com exceção de Guru Dasa, nenhum dos devotos de Vrindavana achava que o prédio estaria pronto para o dia em que se programara a grande inauguração. Como de costume, a obra progredia lentamente e, exceto a área do salão das deidades, a terra ainda era um local de construção. Não havia nenhum altar, nenhuma deidade. Tejas achava que Guru Dasa temia tanto desagradar Prabhupada que não podia suportar admitir que o prédio não estaria pronto. Marcara-se a data e Prabhupada não queria desculpa. Deveria estar concluído até Janmashtami, escreveu ele. Quanto a algum atraso, não se deve nem sequer pensar nisso. Guru Dasa admitia que a construção do templo não estaria inteiramente concluída em Janmashtami, mas defendia o ponto de vista de que a cerimônia de inauguração ainda poderia acontecer, mesmo que não fossem feitos os retoques finais do templo. Como não havia na Índia nenhum secretário GBC regular, Prabhupada não recebeu relatórios precisos sobre a construção do templo de Vrindavana. Tendo Tamal Krishna Goswami partido em abril para pregar no Ocidente, só após vários meses foi que Prabhupada indicou um substituto, Karandara. Agora, passado apenas poucas semanas, Karandara demitira-se. Portanto, Prabhupada dispunha apenas das informações que a ele transmitidas por Guru Dasa. O final de julho aproximava-se cada vez mais e os devotos preparavam-se para viajar para Vrindavana, para um fiasco. Vrindavana, 4 de agosto de 1974. Quando o carro de Prabhupada deteve-se na propriedade da ISKCON em Ramarete, um grupo de devotos recebeu-o com kirtanas e flores. Cerca de 25 devotos dos templos ao redor do mundo já haviam se reunido para a grande celebração de abertura, e juntamente com os devotos de Vrindavana, eles se apinhavam alegremente ao redor de Srila Prabhupada. Não se construíram quaisquer passeios convencionais, e Prabhupada caminhou por entre as paredes semi-construídas, passando por montes de areias e tijolos, encaminhando-se rumo à casa da deidade. Mesmo nesse local, a falta de ornamentação e acabamento era evidente, havia entulho jogado em toda parte. Que é isso? Dizia o Prabhupada à medida que passeava pelo local da construção. Não há nada aqui. Onde está o templo? Vocês disseram-me que o templo estava concluído. Guru Dasa Surabhi Gunarnava
e outros diretamente responsáveis foram incapazes de responder. Os seus rostos ficaram lívidos. Prabhupada ficou furioso. Como podem vocês inaugurar isso? Os devotos visitantes também puseram-se a falar entre si. Não está pronto. Como podemos inaugurar? Mas Prabhupada, disse um devoto, estão vindo devotos de todo o mundo. Parem-nos imediatamente, não haverá inauguração alguma. Prabhupada deram um fim a esse sonho, a ilusão de que eles estariam prontos para a grande inauguração. A ira de Prabhupada era aterrorizante, e os devotos que o rodeavam não mais estavam despreocupados e alegres. Vocês iriam inaugurar esse templo? Escarnecia Prabhupada. O altar está pronto, disse Harikesha, que viera do Japão para assistir à inauguração. Podemos instalar a deidade e... Você não pode inaugurar esse templo, bradou Prabhupada. Esse templo não está construído. Prabhupada caminhou então para o interior de sua casa, seguido pelos dirigentes de Vrindavana e alguns outros líderes. Todos aqueles que nessas circunstâncias conseguiram se manter distantes de Prabhupada consideravam-se a salvo. A esposa de Surabhi saiu correndo para orar a Krishna com medo da ferocidade de Prabhupada. Em seu quarto, a ira de Prabhupada só aumentava. Ele gritava para Gurudasa reclamando da má administração. Ele gritava para Surabhi, ele gritava para todos eles. Ninguém ousava oferecer sugestões ou desculpas. Não havia nada a fazer exceto tornar-se pálido e deprimido. De repente, Prabhupada indagou se, apesar da balbúrdia, poder-se-ia inaugurar o templo. Você pode pelo menos aprontar os aposentos das deidades? Voltou-se ele para Surabhi. Isso é um insulto à nossa sociedade. O que pensarão as pessoas? Anunciamos isso em toda parte. Na realidade, ninguém sabe disso, Srila Prabhupada, replicou Surabhi temerosamente, expondo-se a uma nova explosão. Havia alguma mudança de tom em Prabhupada. Vocês não fizeram nenhuma propaganda sobre isso, nenhum convite? Ainda não, Prabhupada. Nada se anunciou às pessoas de Vrindavana. Elas não esperam que sejam inauguradas, pois todos que estiveram aqui puderam ver que não é possível inaugurar. Eles sabem que não está pronto. Isso é uma farsa, esbravejou Prabhupada. É um fiasco. Desgostoso, ele olhou para seus dirigentes de Vrindavana. Temos que inaugurar. Como podemos inaugurar em Janmashtami? Srila Prabhupada, disse Surabhi, as portas não estão prontas. Eles ainda estão cortando a madeira. Prabhupada indagou a Yamuna sobre as deidades e ela explicou que se lhes adquirira a parafernália, mas os tronos não estavam prontos. Qual é a sua opinião? Perguntou-lhe ele. Sou totalmente desqualificada para falar, disse Yamuna. E embora eu não tenha direito algum de falar, vejo que é quase impossível realmente inaugurar o templo. Não há nenhum pujari. Não tendo para onde correr e com o sentimento de que tudo for um fracasso, Prabhupada disse, então não o faremos. Nós convidamos tantas pessoas de todo mundo e não fui informado disso. Agora todos vocês decidam. Quando poderemos inaugurar? Perguntou Prabhupada. Podemos inaugurar em Diwali. Quando será Diwali? Outubro, disse Srila Prabhupada. E quanto ao dia do aparecimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati, sugeriu um devoto, isso vai ser no fim de dezembro. Prabhupada ficou calado, parecendo insatisfeito. E Surabhi comentou, levará 6 meses, na realidade, 7 meses. Então Prabhupada escolheu o dia de Ramanavami, em abril. A inauguração poderia coincidir com a reunião anual de devotos em Mayapur e Vrindavana. Surabhi falou novamente,
ele ficara pessimista ao acumular a experiência com construções na Índia. Vai depender do fato de podermos conseguir o cimento, Srila Prabhupada, disse ele. Temos que consegui-lo do governo. Esse foi o principal obstáculo que nos impediu de inaugurar agora. Ser-nos-ia possível inaugurar em 3 meses se pudéssemos conseguir o cimento. Tudo bem, disse Prabhupada resignado. Era inútil tentar estabelecer uma data. Será feito antes do próximo Janmashtami. Seu tom era sarcástico. E caso se possa obter o cimento, far-se-á após 3 meses. Mais tarde, enquanto recebia diversos indivíduos, Prabhupada continuou a expressar seus desagrados, especialmente para com Guru Dasa. Ele fez perguntas, mas ficou insatisfeito com as respostas. Ele pediu a Guru Dasa para trazer os históricos financeiros e então repreendeu-o mais. Ao encontrar um recibo referente a uma permanência de Guru Dasa num dispendioso hotel de Jaipur, Prabhupada criou um caso com isso. Guru Dasa ficou arredio. Quando Prabhupada terminou sua conversa, Guru Dasa voltou para seu quarto, de onde não sairia enquanto Srila Prabhupada não o chamasse. Prabhupada começou a falar em mudar os presidentes do templo de Vrindavana. Ele sugeriu Harikesha. Ele disse que Guru Dasa e sua esposa poderiam ficar encarregados da casa de hóspedes, que ainda não passava de um buraco cavado no chão. Ele chamou Guru Dasa novamente e perguntou o que ele achava de administrar a casa de hóspedes de Vrindavana, sugerindo que ele fosse à casa de hóspedes de Jaipuria, em Vrindavana, para obter ideias em administração. Mas Prabhupada, disse Guru Dasa, eles cobram diárias tão baixas na casa de hóspedes de Jaipuria. Com certeza esses preços são subsidiados. E Sr. Jaipuria é um comerciante Malari, replicou Prabhupada. Ele não está perdendo dinheiro na casa de hóspedes, ele está ganhando dinheiro. Esta é a arte de administração, isso você tem que aprender indo lá e vendo. Mas Guru Dasa sentia-se exausto demais com a austeridade de viver e administrar em Vrindavana, onde a tensão e a crítica de Prabhupada eram tão rigorosas e intensas, e onde tudo era tão difícil. Ele e sua esposa começaram a pensar em deixar Vrindavana. Prabhupada continuou a pressionar Surabhi, chamando-o em diferentes momentos do dia. Por que você não apressa essas portas das deidades? Exigia Prabhupada. Estou tentando, Srila Prabhupada, replicou Surabhi. Existem tantas coisas a fazer. Não importa, disse Prabhupada. Você tem que providenciar isso. Todos esses homens contratados estão enganando você. Não os deixe enganá-lo. É com muita dificuldade que todos esses devotos coletam dinheiro. E esse dinheiro é todo de Krishna. Como tal, pode se realizar apenas para projetos de Krishna. Proteja esse dinheiro e cuide que ele não caia nas mãos de pessoas erradas. Não quero que, graças a nossos projetos, os empreiteiros tornem-se homens ricos. E desejo mármore nesse prédio. Onde está o mármore? Onde posso conseguir mármore? Perguntou Surabhi. Por que você me faz esse tipo de pergunta? Bradou Prabhupada. Você é um entendido no assunto. Eu não sei. Use sua inteligência. No final das contas, a ira de Prabhupada com seus discípulos era casual. A reação que lhes cabia em função de sua tolice. Era também uma maneira de instruí-los e testá-los, porém mais profundas eram a impaciência e a frustração transcendentais de Prabhupada devido ao fato de que seu serviço devocional em Vrindavana ainda não se manifestara.
Para a glória do movimento da consciência de Krishna, ele queria um templo maravilhoso, um templo que estabelecesse a consciência de Krishna por todo o mundo. Era uma oferenda a seu mestre espiritual e ele prometera isso a Krishna. Mas mesmo assim não estava concluído. Quanto ao fato de os discípulos de Prabhupada fracassarem em realizar a tarefa, Prabhupada aceitara o peso e a agonia desse fracasso. Seus discípulos eram seu instrumento em serviço a Krishna. Se as ferramentas não funcionassem adequadamente, então ele sofreria, exatamente como o corpo inteiro sofre quando os braços e as pernas têm funções precárias. Seus discípulos fracassarem em cumprir seus desejos era uma perda sua. Dessa maneira ele sentia lamentação transcendental por esse fracasso deles inaugurarem o Krishna Balaram Mandir no dia de Janmashtami. Embora transcendental, o distúrbio de Prabhupada era verdadeiro. Não era simulação que visasse a uma simples instrução. Tampouco os devotos poderiam displicentemente consolar seu mestre espiritual. Para ajudá-lo adequadamente, os discípulos de Prabhupada teriam que compreender sua atitude transcendental e servi-lo nesses mesmos termos. Prabhupada queria que, com os pés no chão, seus discípulos realizassem serviço prático. Eles não deviam esperar servi-lo sentimentalmente, mas deviam trabalhar arduamente. O serviço devocional era dinâmico. Prabhupada queria que seus discípulos o ajudassem com seus projetos, através dos quais ele serviria a seu Guru Maharaj. Projetos esses que, saindo bem-sucedidos, poderiam tirar do mundo toda a miséria. Conseguir concreto era um grande problema. Surabhi, Gunarnava, Tejas e outros sempre empenhados viviam meditando. Como conseguir cimento? Ainda assim, parecia não haver cimento disponível em toda a Índia, enquanto mês após mês eles aguardavam a permissão do governo. Diariamente, desde que Prabhupada chegara à suposta inauguração do templo, os devotos estiveram viajando de ônibus e rickshaw para Mathura, na tentativa de conseguir pelo menos alguns sacos de cimento. Às vezes eles eram enganados, um carregamento de 20 sacos fora diluído com outras substâncias. E quando utilizaram no revestimento de uma coluna, ela permaneceu mole por 4 dias e finalmente desmoronou. Quando afinal chegou uma quantidade de cimento suficiente para concluir a obra, os devotos ficaram certos de que isso só acontecera devido à presença de Srila Prabhupada. Prabhupada mandou que Gunarnava contasse cada saco de cimento à medida que esse chegava. Das 8 da manhã até as 9:30 da noite, o carregamento continuava chegando em caminhões, cada caminhão com 4 coolies especialmente designados para carregarem os pesados sacos em suas costas, colocando-os dentro da barraca do depósito. Gunarnava ficou o dia inteiro postado do lado de fora com blocos e canetas, assinalando cada saco que recebia. Srila Prabhupada saía da casa várias vezes e olhava com gravidade. De noite, ao terminares, ele convocou Gunarva. Então, quantos sacos? Perguntou Prabhupada, e Gunarva dava o número exato. Está tudo trancado? Perguntou Prabhupada. Sim, Srila Prabhupada. Prabhupada falava sobre o cimento como se estivesse falando sobre um carregamento de ouro. 12 de agosto. Prabhupada sentia-se muito fraco. Era tarde do dia de seu aparecimento e ele estava sentado em sua escrivaninha na sala principal de sua casa. Ele recostou-se em seu assento e apoiou sua cabeça em uma das almofadas onde ele repousava seu braço. No dia seguinte ele sentia-se tão fraco que não podia nem caminhar nem levantar-se.
Ele não tinha apetite algum e estava com uma febre de 40 graus. O médico local chegou e examinou Prabhupada. Malária. Receitou alguns medicamentos que Prabhupada tomou uma vez ou duas, então recusou. Veio então o segundo médico e receitou remédios diferentes. Parem de trazer esses médicos, disse Prabhupada. Nenhum médico pode curar-me. Era agosto, a estação das monções, e muitos devotos caíram doentes. Quando Shrutakirti, que recentemente voltara para seu posto como servo pessoal de Prabhupada, contraiu malária, Kuladri, que viera de Vrindavana para participar da inauguração do templo, ofereceu-se para ajudar. Então Kuladri pegou malária. Outros devotos ficaram acometidos de malária, icterícia, disenteria e diversos problemas digestivos. O tempo era fechado, quente e úmido, e começaram a aparecer milhares de variedades de insetos. Havia ocasiões em que o céu ficava nublado vários dias e a temperatura ficava na casa dos 30. Então o sol saía e evaporava tudo com um calor quase intolerável. Era a estação menos saudável de Vrindavana. À medida que a condição de Prabhupada piorava, os devotos ficaram melancólicos e até temeram pela vida de seu mestre espiritual. Eles levavam a cama de Prabhupada para um local onde estava mais fresco, no pequeno pátio de sua casa. Seus servos massageavam-no e abanavam-no. Passavam-se os dias e tudo que Prabhupada comia era um pouco de uva, alguns gomos de laranja. Foi dessa maneira que seu pai morrera, dizia ele, deixando de comer. Semelhantes observações aterrorizavam ainda mais os discípulos de Prabhupada. Eles passaram a visitar os samadhis dos Goswamis para orar pela cura de Prabhupada. Certa noite, Harikesha ficou postado a noite inteira perto do quarto de Prabhupada, cantando suavemente um contínuo kirtana de Hare Krishna. Prabhupada gostou disso. Esse kirtana, disse ele, é o que realmente nos dá vida. Após isso, os devotos revezavam-se para que sempre houvesse kirtana. Prabhupada explicou que sua doença era devida aos pecados dos líderes da ISKCON, 80% dos quais não estavam seguindo as regras e regulações, disse ele. Mesmo em Vrindavana, alguns devotos não se levantavam regularmente às 4 da manhã. Como estava falando pouco, Prabhupada fez apenas uma ligeira menção dessa causa de sua doença. Mas por mais breve que tenha sido, ela esmagou seus discípulos. Quanto a quem era culpado, cada discípulo teria que responder por si mesmo. Mas com uma atitude de, ó Deus, que fizemos? Todos os discípulos de Vrindavana imediatamente ficaram muito atentos às regras e regulações. Na aula matinal do Bhagavatam, os devotos que a proferiam regularmente discutiam o assunto conforme explicado nos livros de Srila Prabhupada. Por ocasião da iniciação, Krishna absolve o iniciado de todas as reações kármicas devido a atos pecaminosos passados. Contudo, o mestre espiritual, como representante de Krishna, também compartilha da remoção do karma do discípulo. Por ser infinito, Krishna jamais é afetado por esse karma. Ao passo que o mestre espiritual, embora completamente puro e finito, é finito. Portanto, o mestre espiritual parcialmente sofre as reações dos pecados dos discípulos, tornando-se às vezes doente. Jiva Goswami aconselha que o mestre espiritual não inicie demasiados discípulos devido ao perigo de aceitar uma sobrecarga de karma. O mestre espiritual aceita não apenas o karma anterior dos discípulos, mas se os discípulos cometem pecados após a iniciação,
Então o mestre espiritual pode também às vezes adoecer em decorrência desses pecados. Prabhupada dizia que seu erro foi aceitar tantos discípulos, mas além disso não teve outra escolha para propagar a consciência de Krishna. Diz que às vezes o mestre espiritual sofre para que os discípulos possam saber. Devido às nossas atividades pecaminosas, nosso mestre espiritual está sofrendo. Isso sempre produz um efeito moderador em qualquer ofensor potencial. Mas agora, pela primeira vez, Prabhupada estava especificamente colocando sobre seus discípulos a responsabilidade por uma doença séria. Ao negligenciarem as instruções mais básicas de seu mestre espiritual, eles estavam lhe causando muito sofrimento. Compreenderam que seu mestre espiritual não era mais uma simples vítima de malária e conscientizaram-se de que tinham de corrigir seus erros e orar a Krishna para que Prabhupada melhorasse. A condição de Prabhupada era tão crítica e as implicações de suas declarações tão amplas que Brahmananda Swami, seu secretário, achou melhor notificar toda a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Porque Prabhupada estava satisfeito com o Kirtana de 24 horas, Brahmananda Swami achou que se poderia introduzir esse programa em todo o templo da ISKCON ao redor do mundo. Enviaram-se alguns telegramas e rapidamente espalhou-se a notícia de que cada templo deveria realizar Kirtana contínuo, pedindo a Krishna a recuperação de Prabhupada. Isso fez alguns dos discípulos mais antigos recordarem em 1967, quando eles ficaram acordados a noite inteira, cantando e orando para que para que Prabhupada se recuperasse de um aparente ataque cardíaco. Naquela ocasião, Prabhupada animara-os a cantar um hino ao Senhor Nrsimhadeva e a orar. Nosso mestre espiritual não terminou seu trabalho, por favor, protegei-o. Prabhupada disseram que, devido às orações sinceras dos devotos, Krishna salvara-lhe a vida. Agora, em 1974, havia muito mais devotos do que em 1967. E todos eles estavam orando pela recuperação de Prabhupada. Mas pelo que Prabhupada dissera, agora também havia mais devotos comportando-se mal e causando-lhe dor. Aquela mensagem, 80% dos líderes de meus discípulos não estão seguindo as regras e regulações. Esta razão por que eu estou sofrendo não foi telegrafada, era pesada demais. Prabhupada viera a Vrindavana para uma celebração, mas não houvera nenhuma. Agora ele estava muito doente e seu servo o carregava nos braços para dentro e para fora do banheiro. Outros devotos também massageavam-no e serviam-no muito sinceramente. E sempre havia kirtanas para ele. Enquanto isso, ele simplesmente dependia de Krishna e esperava melhorar para que pudesse continuar seu trabalho. Enquanto tolerantemente aceitava sua condição como misericórdia de Krishna, de repente recebeu a notícia de que o governador de Uttar Pradesh estava vindo visitá-lo. O governador, um muçulmano chamado Akbar Ali Khan, estava viajando por aquela área e Seti Bhishand, amigo de Prabhupada e do governador, recomendara que o governador visitasse o templo. Prabhupada achou que talvez o governador concordasse em ajudar os devotos, pelo menos no que se referia a conseguir com que o governo autorizasse liberar aço e cimento. Portanto, a despeito de sua saúde abalada, ele insistiu em que os devotos fizessem uma recepção no pátio. Ele pessoalmente sairia para cumprimentar o governador, deitado de costas e falando com uma voz tênue. Ordenou que se cozinhasse um banquete e que se providenciasse mesas e cadeiras no pátio.
Os devotos imploraram a Prabhupada que lhes permitisse fazer tudo, inclusive a comunicar ao governador que Prabhupada estava muito doente. Tendo ele vindo, disse Prabhupada, devo sair e recebê-lo. Shrutakirti vestiu Prabhupada com um dote de seda novinho. Prabhupada tentou aplicar Tilaka Vaishnava em sua testa, mas mesmo isso foi uma luta e levou mais de 5 minutos. Quando estava pronto para sair, Prabhupada perguntou ao seu servo, passei minha Tilaka? Devido à febre, ele parecia quase delirante, era incapaz de levantar-se. Shrutakirti e outros carregaram-no numa cadeira e colocaram-no no meio do pátio, onde havia providenciado várias mesas com praçada e livros de Prabhupada. Pouco antes da chegada do governador, muitos policiais e soldados chegaram, isolando a área com cordas, orientando o trânsito que passava em frente do templo e mantendo as pessoas no lado de fora até a chegada do governador. Gunarnava desenrolara um grande tapete vermelho que ia desde a periferia da propriedade até o interior do pátio do templo. Os devotos enfileiraram-se em ambos os lados do tapete, cantando com cástulas e mridangas. Quando o governador chegou, Surava presenteou-o com a guirlanda. Retirando a guirlanda imediatamente, o governador percorreu o tapete vermelho e encaminhou-se para o interior do pátio. Prabhupada levantou-se. Os devotos abismaram-se ao ver Prabhupada ficar bem ereto e apertar a mão do governador. Durante algum período, Prabhupada e o governador ficaram de pé, depois sentaram-se. Com exceção dos convidados, todos ali presentes sabiam que Prabhupada não estava apto para tanto esforço. Eles viam-no cambaleando e tremendo, e ainda assim tentando sorrir e ser cortês com seu hóspede. Os devotos ficaram com muita ansiedade, pensando que a vida de Prabhupada poderia terminar a qualquer momento, e não obstante, juntamente com seu mestre espiritual, eles participaram da formalidade social. A convite, o governador fez um discurso no qual expressou como o futuro da Índia apoiava-se na indústria. Então Prabhupada levantou-se para falar, reclinando-se contra sua cadeira. Seus olhos estavam muito escuros, ele quase nem conseguia focalizar sua visão. Embora tivesse falado um pouco, muito pouco, por quase 2 semanas, agora ele falava por 20 minutos, enquanto o governador ouvia polidamente. Em seguida, Prabhupada sentou-se e honrou Prasadam com o governador e sua comitiva de 15 ministros. Depois que o governador partiu, os devotos carregaram Prabhupada de volta ao seu quarto, onde, com uma temperatura de 40,6 graus, ele entrou em colapso. Tendo-se ausentado os hóspedes políticos e a escolta militar, o local do templo voltou à sua calma costumeira e os devotos reassumiram seu kirtana suave, cantando nas proximidades do leito de Prabhupada. Espantados com a força e a determinação de Prabhupada, eles compreenderam quão pouco estavam realmente investindo na consciência de Krishna. Após 2 semanas completas, a febre de Prabhupada finalmente cedeu. Encerrava-se agora uma grande provação. A estação das monções terminava, mas persistiam os mesmos problemas da construção do templo. E também persistia a determinação de Prabhupada. Seus discípulos também sentiam-se determinados e resolveram passar por cima de todas as demoras burocráticas e condições lentas de trabalho. Agora ninguém iria negligenciar a regulação espiritual. Prabhupada não mais falou sobre sua doença e os devotos ao redor do mundo foram informados de sua melhora. Eles poderiam parar com os kirtans de emergência e prosseguir com o trabalho de costume. Em relação à construção do templo,
Prabhupada também reassumiu seus deveres costumeiros. Contudo, uma coisa ficou clara. Prabhupada era completamente espiritual. E os devotos que trabalhavam com ele assumiram um contrato espiritual, um contrato baseado no amor e na confiança. Ele estava aceitando-lhes o karma, e eles prometeram seguir as suas instruções. Agora, a despeito de ele ter ficado decepcionado com as falhas dos discípulos, este contrato ainda estava em vigor. Se ele continuasse a dar sua misericórdia imotivada, então eles poderiam executar suas ordens. Caso contrário, eles ficariam sem força espiritual. Para Prabhupada ficar estancado, estava fora de cogitação. Mesmo ao adoecer em decorrência de seus discípulos, eles jamais pensaram em abandoná-los. Após ter ficado mais de 2 semanas sem traduzir, Prabhupada voltou a seu trabalho. Ele estivera trabalhando rapidamente no Chaitanya Charitamrita, e já estava nas conversas entre o Sr. Chaitanya e Sanatana Goswami, que integram o Madhya Lila. Começando do ponto onde parara, Prabhupada novamente passou a levantar-se cedinho e a estudar as traduções bengalis e os comentários. Ligava seu ditafone e punha-se a falar com sua voz débil, que mais parecia um sussurro áspero. Mas à medida que continuava, sua voz ficava mais forte, até que pelo fim de 1 hora ele estava falando normalmente. Pela época em que deixou Vrindavana, estava trabalhando a uma velocidade incomum, produzindo 2 fitas por dia.